Oi, gente, estamos chegando. Seja muito bem-vindo a esse nosso momento, tá? Aliás, também vou convidar você que está ouvindo pela Vibe Mundial ou assistindo pela Astral TV a se inscrever no meu canal no YouTube, que também é uma outra maneira de você assistir a estas nossas reflexões que fazemos aqui diariamente. É só ir lá no canal no YouTube Edu Scarfon. Inscreva-se e ative o sininho para você receber as notificações sempre que pintar vídeo novo. Bom, nessa semana aconteceu o chamado Festival de Vesak, na segunda-feira, dia 12, tá? 12 de maio. É um momento muito importante do budismo, se celebra a ascensão de Buda. E aí nós temos um convite também para a gente crescer espiritualmente, avançar, passar por um próximo estágio. E quando eu falo crescer espiritualmente, isso não tem a ver com necessariamente a gente alcançar um título, um status, daqueles que a gente obtém quando a gente faz parte de alguma iniciação. É claro, as iniciações, elas têm propósito, elas têm o valor delas, têm o sentido. Mas às vezes as pessoas também se prendem muito mais à questão do status. E quando eu estou falando aqui a gente crescer espiritualmente, isso não é para os outros, não é para a comunidade, não é para a gente demonstrar que a gente possui um título, porque aí é um agrado ao nosso ego, né? É massagear o ego. Mas quando eu digo esse crescimento espiritual, é uma coisa assim muito mais para a gente, né? Para nós mesmos. É a gente crescer, porque é o que nós viemos fazer aqui no plano físico. A gente veio aqui para ter aprendizados, para a gente trabalhar questões que nos limitam, questões das quais a gente ainda se vê preso, com dificuldade, bloqueados, né? Então, a gente veio aqui para ter aprendizados e para a gente se liberar, né, de questões que em outras vidas, outras existências, que o nosso espírito ainda não aprendeu a lidar. E o Festival de Vesak é uma excelente oportunidade para isso. Bom, para você entender o que se celebra nesse festival, você deve saber, né, que, segundo as lendas, né, o Buda se chamava Siddhartha, teria sido um príncipe de uma região do Nepal, e aí, num determinado momento, esse príncipe que tinha tudo do bom e do melhor, o conforto, né, lá na realeza, não faltava nada para ele, tinha acesso a excelentes roupas, a comidas deliciosas, das melhores, todo o conforto que os pais, né, que o amavam muito, podiam dar a ele, ele tinha, mas ele sentia ainda um vazio existencial. E num determinado momento, esse vazio foi ganhando uma proporção maior, e aí ele opta por deixar para trás toda a realeza, o conforto, tudo que ele tinha e viver uma vida humilde, né, na qual ele descobriu o verdadeiro propósito dele, renunciando a tudo aquilo que ele era até então. E isso aconteceu quando ele percebeu esse real sentido da vida, né? Qual era o propósito dele. Isso aconteceu na ocasião em que era a lua cheia, né? A primeira lua cheia do Sol no signo de Touro. Então, o Sol estava em Touro e na primeira lua cheia desse período é quando acontece esse festival de Vesak, que é quando o Buda ele identifica o real propósito dele e vivencia essa iluminação. Então, o Festival de Vesak é o festival da iluminação do Buda. E todos nós temos uma chama budística interior da qual podemos alimentar também e devemos, inclusive. Então, é um momento para a gente buscar esse crescimento espiritual, essa ascensão, a libertação de tudo que nos prende, né? E quando a gente consegue se fortalecer espiritualmente, a gente sente uma libertação, a gente sente um desprendimento, né? A gente avança no sentido de ter uma consciência diferenciada, né, da que a gente tinha até então. Uma consciência que nos liberta, é libertadora.
de uma série de coisas. Então, é isso que a gente tem que aproveitar na época de Vesak, né? Eu estou fazendo esse programa pós-Vesak, mas estamos na semana, então a energia está muito forte ainda. É um momento para a gente poder pensar em se espiritualizar um pouco mais, em elevar a consciência, em se libertar. Você sabe que muita gente celebra acendendo velinhas, né? Para o Buda nessa ocasião. Tem gente que faz até aquele ritual de jogar uma água é, cristalina, uma água pura, né? Uma água de fonte nos ombros de uma estátua de Buda, tá? E por que que se faz isso? É como se fosse para aliviar o peso da vida. Os espiritualistas não falam, às vezes, nossa, fulano parece estar carregando um peso gigante nas costas. E às vezes está, né? Porque é um peso energético, né? O peso das preocupações, é o peso do mundo, né? Que às vezes a gente está carregando, né? Um peso ao longo da nossa vida, né? Que vai somando, né? Cada vez mais. E aí, gente, quando se faz esse ato de jogar a água nos ombros da estatueta de Buda, é para poder eliminar esse peso e tornar a vida mais leve. Você pode fazer também se tiver uma pequena estatueta de Buda na sua casa, tá? Mas você também pode tomar um banho relaxante, deixando cair a água chuveirada bastante ali no seu ombro, pedindo para esse peso da vida ir embora, ir pelo ralo. Tome um banho com essa intenção, acenda uma vela branca, né, para o Buda nessa semana. E uma outra coisa que faz com que a nossa vida seja mais leve, né, para a gente tirar esse peso energético dos ombros, é a gente começar a desapegar de algumas coisas. Porque eu falei sobre libertação, né, no início, daquilo que nos limita, daquilo que nos prende. E o apego, ele nos limita na vida, nos prende, né? Às vezes a gente tem dificuldade de seguir em frente, de prosseguir por conta dos apegos que a gente carrega, né? E os apegos são vínculos emocionais, né, dos quais muitas vezes a gente é refém e de coisas que não têm mais a ver com o nosso momento ou que não nos fazem mais bem necessariamente. Tem coisas até que nos fazem bem, mas o fato de estarmos muito apegados a elas não é algo positivo. E tem coisas que nos fazem pessimamente mal e a gente continua por conta do apego que a gente tem. E essa é uma ocasião para a gente rever também os nossos apegos e se não está na hora da gente ter a coragem necessária para desapegar de algumas coisas, tá? A gente vê na astrologia, né, Lua em Escorpião e Sol em Touro. Eu particularmente acho ambos arquétipos um tanto apegados. Quando eu vejo Touro no lado negativo do signo, ele é apegado em coisas materiais, né? O arquétipo, tá? Não estou falando que todo taurino é assim, porque você não é o seu signo solar, você é o seu mapa astral. E ali tem uma gama de informações. Mas o arquétipo do signo de Touro, no negativo, é apegado a uma série de questões materiais, né? Coisas que foram conquistadas, construídas, adquiridas, né? O touro, no lado negativo, é muito apegado às coisas materiais. Já o escorpiano, no lado negativo, é muito apegado a pessoas que são importantes para ele, a momentos, a ponto de não conseguir se desvencilhar, de não querer deixar ir um relacionamento que já acabou, que não faz mais sentido. Então é aquela pessoa ali que segura, que prende, sabe? Por quê? Porque as emoções, os sentimentos, tudo aquilo que tem teor emocional, assim, que tem uma importância emocional, acaba fazendo com que muitas vezes o arquétipo do signo de Escorpião se veja preso ali, parado, tá, naquilo. Então, quando a gente tem Sol em Touro, Lua em Escorpião, é um momento para a gente rever os apegos materiais e emocionais que possuímos. Talvez seja a hora de nos libertarmos deles, tá? E outra coisa também, né? Lua em Escorpião é a lua que favorece a transformação, porque Escorpião é o signo da transformação. E a gente está falando da iluminação do Buda,
que foi também um momento de grande transformação. O que que na minha vida eu estou precisando transformar? Que eu não estou satisfeito com aquilo. Aquilo não está legal da forma como está. É uma noite, é um momento, é uma semana muito boa para analisarmos isso. Aquilo que estou precisando transformar na minha vida, mas isso também tem uma relação íntima com como eu estou internamente, porque não é só eu transformar no externo. Eu não consigo transformar de um modo verdadeiro algo se eu buscar transformar só isso no externo, sendo que, na verdade, é importante eu modificar a minha relação com o assunto em questão internamente para que isso se transforme no externo, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, eu não estou feliz no âmbito amoroso porque a relação que eu tenho com o amor é uma relação ruim, fruto das experiências que já foram vividas negativas, de repente de posse, ciúme, traição, relacionamentos tóxicos. E aí tudo que eu vivi no amor, de repente foram coisas que me marcaram negativamente. E aí, às vezes, embora eu me sinta carente e queira ter um relacionamento legal, às vezes eu penso que é difícil ter um relacionamento bacana quando eu paro para ver tudo aquilo que eu já vivi em questões amorosas que não me deixaram uma informação positiva no balanço, não foram experiências bacanas, tá? Então, é importante eu me desapegar de tudo isso, porque às vezes a gente é apegado também a coisas que nos fizeram mal. Eu vejo pessoas, às vezes, que elas relembram de relacionamentos, que elas dão uma importância muito grande ainda a relações que já encerraram há anos atrás, né? Há muito tempo, há meses, e a pessoa fala, nossa, aquele foi o amor da minha vida. Aquela foi a pessoa mais importante com quem eu me relacionei, eu não consigo me desligar, eu não consigo me desvencilhar. Mas quando a pessoa para pensar, foi tanta coisa ruim que foi vivida ali, né? Massacrante, traumatizante, e a pessoa ainda vê de uma forma da qual ela não consegue se desvencilhar. Foi importante para ela, continua sendo importante. Então você veja quantas coisas atrapalhando a pessoa de ser feliz no amor, seja de repente um histórico negativo que só deixou lembranças ruins, ou até uma ligação da qual ela não consegue encerrar, não consegue desapegar por alguma coisa, às vezes é porque ou um sexo era muito bom, ou porque ela construiu muitas coisas na cabeça dela em relação àquela pessoa que ela poderia viver, né, ao lado daquele ser, mas são coisas que ela construiu na cabeça dela. A pessoa não construiu juntamente, a pessoa não estava participando daquele sonho, ela era apenas objeto do sonho do outro. E aí você veja, né, ilusões, fantasias, devaneios, segurando a vida amorosa, impedindo a vida da pessoa de avançar, tá? Então é importante a gente desapegar das fantasias, dos devaneios, às vezes até com negócios, né? Nós temos, sei lá, uma loja, um comércio que de repente já deu muito dinheiro e já trouxe muita prosperidade ou felicidade, né? Porque a pessoa, além de conseguir sobreviver daquilo, ela gostava de fazer aquilo, mas de repente não tem mais sentido ela manter esse negócio, porque hoje a realidade é outra. Hoje já não traz mais a prosperidade de outrora e, além disso, não é mais motivo de grande realização, felicidade. Às vezes se tem até um elefante branco em mãos. Aliás, eu vejo muitas pessoas com elefantes brancos em mãos, que são coisas que não lucra nada e que às vezes ainda despende energia, ainda traz despesas, né? E aí é importante rever. Ah, mas por que que você mantém, né? Ah, com a esperança de que as coisas possam melhorar. Mas você tem indícios de que pode melhorar? Às vezes, desde a pandemia, né? Você está empurrando com a barriga uma coisa que está te trazendo prejuízo, né? Mas você tem uma esperança que aquilo ainda possa se tornar uma coisa positiva. Ou é o seu apego,
né, do qual você está aprisionado, né, a um passado que aquilo te fez um bem danado, mas que hoje não tem mais sentido, não está mais fazendo, né, a realidade mudou, muita coisa é online, né, não é mais presencial, até para comércio, né, gente? As pessoas vão lá, né, nas lojas virtuais, nos e-commerces da vida, tem tudo lá, né? E aí, para que às vezes manter uma loja se as pessoas estão comprando mais virtualmente, né? E não estão indo buscar, né? Ah, mas é porque é um negócio que, de repente, eu estou ali me dedicando àquilo, então passa o tempo, né? Eu gosto de fazer, você gosta, mas será que se pôr na balança o gostar só faz sentido? Aliás, eu acho que para a gente verificar se a gente tem que desapegar de uma coisa ou não, esse exercício de colocar na balança, ele é muito legal para você analisar os prós e os contras relacionados a determinado assunto. Por tudo de positivo que tem de um lado e tudo de negativo envolvido na questão do outro lado. E aí a gente vai ver se o que tem de fator negativo é muito mais preponderante do que aquilo que tem de positivo, talvez então seja um momento de desapegar. E quando a gente desapega, é difícil, né? Até você conseguir de fato, né? Mas uma vez que houve o desapego, parece que você vira uma chave em relação àquele assunto, né? E é transformador, né? Você se liberta. E é isso que a gente precisa, se libertar de tudo que está atuando como uma bola de ferro no nosso pé, impedindo a gente de seguir em frente. As lembranças, o passado, muitas vezes são bolas de ferro tortuosas que nos prendem, que nos limitam, assim como o futuro muitas vezes também nos deixa inertes, né? O medo em relação ao futuro, a gente para e pensa, o que eu vou fazer, como eu vou lidar com aquilo, e aí a gente não faz absolutamente nada. Então, o momento presente é aquilo que a gente tem de mais importante na nossa vida, porque é onde a gente pode ainda fazer alguma coisa, porque no passado eu não tenho mais poder algum. A única coisa que eu posso fazer em relação ao meu passado é ressignificá-lo, é fazer de repente um processo, né, de reprogramar alguma coisa, né, a minha mente, de ressignificar aquela informação que estava ali me limitando, fazer uma reprogramação mental, emocional em relação ao assunto. É a única coisa que eu posso fazer a respeito do meu passado, porque não tem mais como modificá-lo. Tem como modificar a ação dele em relação a mim nos dias de hoje, em relação ao meu presente, mas não tem mais como eu mudar uma coisa que já foi vivida. E o meu futuro eu também não tenho poder algum, porque eu nem sei como que eu vou estar amanhã, se estarei vivo amanhã, né? A gente não sabe, a real é essa. Agora, o meu presente eu posso escolher. O que eu vou fazer com ele, né? Então, é a gente treinar, colocar um pouco mais o nosso olhar, a nossa atenção no presente. Então, para mim, gente, Vesak, essa semana que nós estamos, é uma semana muito produtiva para a gente analisar como está a nossa relação com o material, com o emocional, o quanto eu estou preso e refém das circunstâncias e o quanto eu estou desapegando delas. E vocês sabem que nesses dias eu estava pensando e chegando a essa conclusão, que quando a gente desapega, inclusive, dos problemas, eles deixam de existir. Aos pouquinhos, eles vão suavizando, diminuindo, até que quando você vai ver, você não tem mais aquele problema. Agora, quando a gente fica quebrando a cabeça tentando resolver, coisas que às vezes a gente não tem o poder de resolver, não naquele momento, porque depende de terceiros. Agora, se eu não posso resolver aquilo que depende de terceiros, eu vou focar então em resolver outras coisas que dependem só de mim. E aí eu tiro a atenção daquilo e ponho atenção em outras coisas. Quando eu vou ver aquilo que era objeto de frustração, de insatisfação, pum, se resolveu, andou de alguma forma. Então, é mágico, gente, como quando a gente deixa de dar importância para determinadas coisas, elas andam. E Vesak é sobre isso, é você mudar a sua consciência, para não ser uma consciência da qual você seja refém
das pessoas, das situações. Às vezes a gente é refém até dos títulos, né? Ai, diretor disso ou daquilo, ou aspiro ser a diretora, a coordenadora, o presidente. Para quê? Né? Se isso for te possibilitar a realização de um sonho, ok, porque tem uma grande causa envolvida e você quer fazer coisas grandes e compartilhar coisas e ajudar pessoas e transformar uma organização, ok, né? Mas, do contrário, quando é só para o seu ego, né, e você não vai ter um benefício real em relação àquilo, é uma baita de uma bobagem. Então, eu acho que Vesak é sobre isso, né? É a gente parar para a gente analisar se a gente não está se tornando refém das armadilhas da nossa mente, da sociedade, né, do nosso emocional, da comunidade na qual estamos inseridos, tá? E aí você pode fazer esse ritualzinho que eu mencionei, né, de pegar uma imagem do Buda, acende uma velinha branca ali, né, para essa energia budística que existe dentro de você também, com o intuito de estimular ela, de alimentar. E aí você dá o banhozinho ali nos ombros do Buda para que a vida se torne mais leve. Essas águas levem os pesos que você está carregando, pesos das preocupações, das emoções, da tristeza e dos apegos, para que tudo isso seja levado embora, tá? Você também pode pegar uma ametista e fazer uma meditação também com ela, tá? De repente, até um banho de ametista para você poder lançar nos ombros, né? Como que você faz? Pega um pouco de água, né, no início do dia, né, qualquer dia dessa semana, coloca num balde ou num recipiente, tá? Um recipiente de vidro seria legal. E aí você coloca alguns cristais ametista, algumas ametistas nessa água, num recipiente de vidro e deixa ali o dia inteiro, no quintal, em algum local que bata o sol, tá? Energizando essa água. Aí depois, o que você vai fazer? Pega a sua água, né? Tira as pedras, porque você vai lançar no corpo nessa água. Então, você vai usar sua água energizada. Ponha num balde, complete com mais água do chuveiro e aí você lança, né, no seu corpo, focando bastante nos ombros, pedindo para tirar o peso da vida, o peso dos apegos. Pode lançar essa água energizada com a ametista da cabeça aos pés, mas foque principalmente nos ombros, pedindo para que o peso da preocupação vá embora, né? Vá pelo ralo, longe de você e da sua vida, para que você possa ter uma vida mais leve e mais fluida. E medite com o Siddhartha, né? Acenda a velhinha para o Buda, ore, é uma semana muito boa para isso, ok? Pessoal, eu mencionei então sobre o meu canal no YouTube, né? Quem não está inscrito, inscreva-se lá, Edu Scarfon. Mas eu vou mencionar para vocês também o meu Instagram, tá? Que é o Edu Scarfon. É só seguir, tem sempre videozinhos novos postados ali para vocês. Tem um ritual de proteção, hein? Que eu postei recentemente como fazer bem forte para você se blindar dos males, tá? É o último post, vai lá, dê um curtir, tá? Escreva lá a frasezinha nos comentários, ativar proteção, para você poder fazer parte da egrégora, tá? Então, vai lá e comece a me seguir no Instagram, se você ainda não está seguindo. Gente, eu também continuo fazendo as leituras de tarô. Se você está precisando de uma orientação desse oráculo que traz para a gente rota, direcionamento, que ajuda a gente a tomar uma decisão, quando você não está sabendo o que fazer, o tarô ele elimina toda a névoa da dúvida, porque ele te mostra o que acontece se você for por aqui, se você for por ali ou pelo outro caminho, e aí você consegue tomar uma decisão mais consciente, tá? E quando você faz um atendimento de tarô comigo, né, quando você agenda um horário, tem duas formas de fazer a leitura. Ou você pode trazer todas as questões, os assuntos que você precisa ver para tirar da frente, para clarear novamente, para você tirar esses pesos de preocupação que você está carregando, ou nós podemos abrir uma mandala para ver o que você está atraindo naturalmente para a sua vida em cada área, fazendo ali, né, uma perspectiva de futuro próximo, né? Para previsão.
E aí eu vou utilizando também a paranormalidade para ir captando coisas, tá? Impressões aí do seu dia a dia, das pessoas com quem você convive e te trazendo alertas, tá? E clareando as coisas para você. Tem um WhatsApp para pegar as informações e fazer o agendamento. É o código 11, número 973745755. Então, 11973745755 é o WhatsApp para isso. Obrigado pela companhia, que você tenha uma excelente semana. A gente se vê no próximo programa. Bênçãos brilhantes de Vesak a todos e até lá. Tchau, tchau.